Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar exclusivamente com você conteúdo e significado relacionado à epístola do apóstolo São Paulo a Filemon, parte 2, de 4. Você vai sentir uma transformação que vai mudar a sua vida. E ainda mais, a palavra de Deus, a Bíblia, vai lhe dar saúde mental, emocional e espiritual. Se sente pronto para ouvir? Fique de olho nas principais ênfases da carta do apóstolo São Paulo a Filemon. A carta do apóstolo São Paulo a Filemon é uma joia de raro valor. Há tesouros inestimáveis que devem ser explorados nessa pequena epístola. A Bíblia diz em Filemon 1:10: Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Vou aqui agora destacar algumas ênfases. Em primeiro lugar, o poder do Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo transforma o rico e o pobre. O Evangelho de Cristo Jesus transforma o escravo e o livre. O Evangelho de Cristo Jesus transforma o patrão e o empregado. Coloque a Bíblia em sua mente. O Evangelho de Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus, transforma o rei e o vassalo. O Evangelho de Cristo Jesus rompe todas as barreiras. O Evangelho de Cristo Jesus quebra todos os preconceitos. O Evangelho de Cristo Jesus alcança todas as estratificações sociais e transforma o homem do palácio, e ainda mais, o Evangelho de Cristo alcança o homem da choupana, o da casa grande e o da senzala. Quero que se lembre disso. O mundo ergue muralhas entre as pessoas, mas Cristo Jesus destrói esses muros. O mundo hoje divide e separa pessoas pela cor de sua pele, pelo seu status social, econômico, cultural e religioso. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para derrubar a parede da separação. Ele, Cristo Jesus, abraçou aqueles que todos escorraçavam. Ele, Cristo Jesus, acolheu aqueles que todos expulsavam. Ele, Cristo Jesus, amou aqueles que todos repudiavam. Ele, Cristo Jesus, tocou
os leprosos. Ele, Cristo Jesus, conversou com as mulheres. Ele, Cristo Jesus, abençoou as crianças. Ele, Cristo Jesus, recebeu os publicanos e pecadores. Quero que se lembre disso. Ele, Cristo Jesus, abriu a porta do reino dos céus até mesmo para as prostitutas. Ele, Cristo Jesus, estendeu sua graça aos odiados samaritanos e trouxe esperança para os gentios. Já experimentou a transformação do glorioso Evangelho de Cristo Jesus? Quero saber a sua resposta. O apóstolo São Paulo mostra nessa carta a Filemon, seguindo os passos do mestre Cristo Jesus, que um rico senhor de escravos e um escravo fugitivo, convertidos a Cristo, são rigorosamente iguais perante os olhos de Deus. São membros da mesma família, devem ser vistos como irmãos e amar-se como tal. Quero que se lembre disso. Fique de olho nessa verdade do poder do Evangelho de Cristo Jesus nos seguintes termos: Paulo, Filemon e Onésimo são personagens de um profundo significado social do drama da vida real. Cada um deles veio ao cristianismo de diferentes contextos. Paulo era um rigoroso judeu da seita dos fariseus, perseguidor implacável da Igreja de Cristo. Filemon era um rico gentil asiático, enquanto Onésimo era um escravo, uma ferramenta viva, um ser desprezado e ainda fugitivo de seu senhor. Eles se encontram unidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. São um exemplo vivo, Paulo, Filemon e Onésimo, daquilo que o próprio Paulo escreveu. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Coloque a Bíblia em sua mente. Foi com base nessa singularidade do cristianismo que o apóstolo São Paulo procurou solução para o problema existente entre Onésimo e Filemon. Em segundo lugar, a igualdade do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus alcança senhores de escravos e os escravos. O Evangelho de Cristo Jesus transforma homens da fina estirpe e os que procedem de classes sociais mais humildes. Na família de Deus, o senhor de escravos não é melhor do que os escravos. No reino de Deus, todos são iguais. Eles são membros da mesma família, são irmãos. Filemon deveria receber Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo agiu como advogado de Onésimo. Ele, o apóstolo São Paulo, confiou que Onésimo voltaria ao seu Senhor e se submeteria a ele, sujeitando-se às consequências de seus atos. O apóstolo São Paulo confiava em Onésimo como verdadeiro irmão na fé. O apóstolo São Paulo não só endossou a volta do seu filho na fé, Onésimo, ao seu Senhor, mas
dispôs-se a pagar quaisquer pendências financeiras do escravo fugitivo. A Bíblia diz em Filipenses 1,18: E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. A Bíblia diz, eu acredito. Você agora vai viver pela fé evangélica. Quero que se lembre disso. O Evangelho de Cristo Jesus não apenas torna as pessoas iguais, mas as aproxima. Num tribunal secular, Filemão seria colocado de um lado e Onésimo de outro. De um lado estaria o patrão espoliado e do outro o empregado ladrão. Porém, o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, transforma os corações, as circunstâncias e aproxima aqueles que as leis humanas só poderiam separar. Pense nisso aqui e agora. Por meio da fé em Cristo Jesus, Filemão e Onésimo são unidos. Cristo Jesus reconcilia pessoas, apesar de suas diferenças e ofensas. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Coloque a Bíblia em sua mente. Em terceiro lugar, a providência do Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo que parecia um desatino na vida de Onésimo, fugindo da casa de seu senhor, colocando-se sob a punição severa da lei, enveredando-se por um caminho de rebelião, acabou se tornando na estrada e seu encontro com Deus, com Cristo Jesus. Onésimo fugia de seu patrão, mas não conseguiu fugir do Deus inescapável. Nessa fuga, Onésimo é capturado pelo Deus inescapável, Cristo Jesus, e encontra o real sentido da vida. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Nessa corrida rumo à liberdade, Onésimo encontra o Evangelho de Cristo Jesus, que o liberta do pecado, sua escravidão mais opressiva. Cristo Jesus é imutável, inescapável. Ninguém consegue fugir de sua onipotência, onipresença e onisciência. Não temos informações precisas acerca do que aconteceu com Onésimo em Roma. Talvez ele tenha usado o dinheiro do seu senhor para fugir para a capital do império. Naquela época, a maior parte da população era formada de escravos. Onésimo pensou que ficaria incógnito na metrópole romana, contudo, não tardou para que fosse surpreendido e capturado. Agora, Onésimo estava preso. Tentando escapar da escravidão, Onésimo estava agora diante da carranca da condenação e da morte. Foi nesse sentido que se deparou na prisão com o apóstolo São Paulo. Nesse tempo, Epáfras, o fundador da igreja em Colossos, estava preso com Paulo em Roma. Possivelmente, Epáfras reconheceu Onésimo e as máscaras do escravo fugitivo caíram. Porém, nesse momento de desespero, o apóstolo São Paulo o evangelizou, falou-lhes das boas novas do glorioso Evangelho de Cristo Jesus
e aquele escravo fugitivo, Onésimo, rendeu-se ao Salvador, Cristo Jesus. Paulo o gerou entre algemas. O escravo agora tornou-se filho na fé do apóstolo São Paulo. Onésimo servia a Paulo na prisão em Roma. Um relacionamento de pai para filho foi desenvolvido entre o apóstolo dos gentios e o escravo convertido. O caminho sinuoso da fuga se transformou na trilha certa do encontro de Onésimo com Cristo Jesus, o Deus inescapável. Quando pensou que havia chegado no fundo do poço, Cristo Jesus estendeu a mão para o escravo fugitivo Onésimo e ele, pela fé, foi salvo. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, a graça do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é maravilhoso. Não há causas irrecuperáveis para Deus. Não há casos irrecuperáveis para Deus. Não há poço tão fundo que o Evangelho de Cristo Jesus não seja mais profundo. A graça é maior do que o seu pecado. Onésimo roubou, fugiu, escondeu-se, foi capturado e encarcerado, mas, quando pensou que havia chegado ao fim da linha, Cristo Jesus abriu a porta da esperança. Cristo Jesus é a única esperança. Só Jesus Cristo salva. A solução para o homem está em Cristo Jesus somente. Onésimo recebeu de Cristo Jesus 7 bênçãos. Primeira, um novo nascimento em Cristo. Segundo, uma nova cidadania, cidadão da pátria celeste. Terceiro, uma nova família. Quarto, um novo propósito. Quinto, um novo selo, o selo do Espírito Santo. Sexto, uma nova jornada. E sétimo, um ministério radiante. É assim que Cristo faz. Ele perdoa, justifica, limpa, sela, salva e abençoa. Como se sente agora? Não há casos perdidos para Cristo Jesus. Não há casos irrecuperáveis para o Cristo Jesus de toda a graça. Cristo Jesus ainda continua transformando escravos em livres. Cristo Jesus ainda continua encontrando os fugitivos para lhes trazer de volta ao lar. Não como cativos, mas como livres, filhos e herdeiros. Lutero disse acertadamente que todos nós somos Onésimo. Eu e você éramos escravos do pecado. Eu e você andávamos errantes. Eu e você estávamos perdidos e fomos achados. Eu e você estávamos condenados e fomos libertos em Cristo Jesus. Eu e você estávamos mortos pelos nossos pecados e recebemos vida em Cristo Jesus. Nossa salvação não é resultado do nosso mérito, mas pura expressão da graça de Deus. Quero que se lembre disso. Nada somos, nada temos, nada merecemos. Porém,
Deus, por sua graça, nos amou, nos alcançou, nos libertou, nos transformou e nos adotou como seus filhos amados, membros de sua família. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quinto lugar, o perdão do Evangelho de Cristo Jesus. A carta do apóstolo São Paulo a Filemon é um grande compêndio acerca do perdão. Aqueles que foram perdoados devem perdoar. Aqueles que foram libertados por Cristo Jesus devem despedaçar todo o jugo. Aqueles que foram alvos da graça de Deus precisam ser canais dela. Aqueles que experimentaram o amor de Deus devem distribuir com generosidade esse amor. Filemon era amigo do apóstolo São Paulo, mas o senhor de Onésimo, o senhor de escravos, ele poderia punir Onésimo como um ladrão fugitivo. Porém, o apóstolo São Paulo roga a Filemon que receba Onésimo não com punição, mas com perdão, como a um verdadeiro irmão na fé em Cristo Jesus. Filemon 1,17 diz: Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Coloque a Bíblia em sua mente. O nome Onésimo, na língua grega, significa útil, proveitoso. Porém, em certo momento, Onésimo se tornou inútil a Filemon, mas agora lhe é útil. Filemon 1:11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém é útil a ti e a mim, diz o apóstolo São Paulo. Filemon o havia perdido por um tempo, para tê-lo agora, para sempre. Filemon 1,15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Coloque a Bíblia em sua mente. Filemon deve recebê-lo novamente, ainda que não mais como escravo, mas como irmão cristão. Filemon 1,16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. A Bíblia diz, eu acredito. Agora, Onésimo é um filho na fé do apóstolo São Paulo, e Filemon deve recebê-lo como se recebesse o próprio Paulo. Quero que se lembre disso em toda a sua jornada cristã.
O que percorre o apelo do apóstolo São Paulo é a correnteza da compaixão cristã. Versículo 12 de Filemão 1. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Pense nisso. O que percorre o apelo do apóstolo São Paulo é a correnteza da compaixão cristã e a lembrança poderosa de que Filemão já estava devendo ao apóstolo São Paulo, em Filemão 1,19. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. A Bíblia diz. Eu acredito. Como se sente agora? Ouça. As notas características são, portanto, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão 1:9. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Filemão 1:20. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão 1:17. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Filemão 1:22. Coloque a Bíblia em sua mente. Em sexto lugar, a vitória do Evangelho de Cristo Jesus. A carta a Filemão mostra de forma eloquente a vitória do Evangelho de Cristo. O pecado afasta, o Evangelho de Cristo aproxima. O pecado destrói relacionamentos. O Evangelho de Cristo Jesus reconcilia. O pecado traz prejuízo. O Evangelho de Cristo faz restituição. O pecado produz tristeza e decepção. O Evangelho de Cristo Jesus promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras. O Evangelho de Cristo Jesus as faz livres. Aqui e agora, já experimentou o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus? Quero saber a sua resposta. O Evangelho de Cristo Jesus não lida apenas com meias medidas. O fato de Onésimo estar convertido não o desobriga de suas responsabilidades. Ele, Onésimo, havia quebrado a lei, fugido da cidade de Colossos e furtado possivelmente ao seu senhor Filemão. Onésimo estava arrependido, mas ainda não tinha feito a devida restituição. A honestidade é uma virtude que deve ornar a vida do cristão. Onésimo não pode seguir seu caminho como um cristão sem voltar ao seu Senhor e restituir o que lhe foi lesado. O cristão precisa andar na luz. Não pode empurrar o passado sujo para debaixo do tapete.
O cristão não pode deixar nódoas no seu caráter. O cristão não pode viver na ilicitude. Pense nisso. É lamentável que muitos daqueles que professam o nome de Cristo Jesus estejam vivendo ao mesmo tempo na contramão da integridade moral. Nada é mais nocivo para o avanço do Evangelho de Cristo do que indivíduos professarem a fé evangélica e ao mesmo tempo viverem acobertando seus pecados em nome dessa fé. Pense nisso. Em sétimo lugar, o Evangelho de Cristo Jesus. O valor do Evangelho de Cristo Jesus. A carta do apóstolo São Paulo a Filemon elenca 5 fatores magníficos que revelam o poder dessa epístola. Fica atento. Vou destacar cada um deles. O seu valor pessoal. Essa carta nos mostra de forma eloquente o caráter do apóstolo São Paulo. Transbordam dessa pequena missiva seu amor, humildade, cortesia, altruísmo e tato. Agora, o seu valor providencial. Você vai aprender nessa carta que Cristo Jesus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas. A Bíblia diz em Filemon 1,15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Já pensou nisso? Quando as coisas parecem fora de controle e as rédeas saem das suas mãos, você descobre que elas continuam rigorosamente sob o controle de Cristo Jesus. Aquilo que parecia perda e ganho, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, reverte situações humanamente impossíveis. Ele, Cristo Jesus, transforma vales em mananciais. Quero que se lembre disso. Ouça agora o seu valor prático. Se não há causa perdida para Cristo Jesus, não há vida irrecuperável. Onésimo era o escravo rebelde e fugitivo. Nada havia nele que eu pudesse recomendar. No entanto, pela graça de Deus em Cristo Jesus, Onésimo foi salvo, transformado e voltou à casa de seu Senhor, não como um criminoso, mas como um irmão caríssimo e amado em Cristo Jesus, membro da família de Deus. Pense nisso. Agora, o seu valor social. O cristianismo venceu a escravidão não pela revolução das armas, mas pelo poder do amor de Cristo Jesus. Como já mencionei, na época do apóstolo São Paulo, a escravidão era uma dolorosa realidade. Os escravos não tinham direitos legais. Pela mínima ofensa, eles podiam ser açoitados, mutilados, crucificados e entregues às feras. Não lhes era permitido matrimônio permanente, mas somente uniões temporais que podiam ser rompidas segundo a vontade do seu Senhor. Porém, a conversão a Cristo Jesus uniu na mesma família da fé e na mesma igreja senhores e servos, escravos. Amo e escravo foram unidos no Espírito de Cristo Jesus e nessa união foram extintas todas as distinções sociais.
somente Cristo Jesus transforma. Louvado seja Deus. Ouça agora o seu valor espiritual. A carta do apóstolo São Paulo a Filemon nos apresenta alguns símbolos notáveis da nossa salvação. Onésimo abandonando o seu amo. Paulo encontrando-o, intercedendo em seu favor, identificando-se com ele. O seu oferecimento de pagar a dívida e a recepção de Onésimo por Filemon por causa de Paulo. A restauração dos escravos solicitada em nome do amor. Todas essas figuras lançam luz acerca da nossa grande salvação em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vidas transformadas, relacionamentos restaurados. Eu fico imaginando, o cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas, é sobretudo relacionamento com Cristo Jesus e ainda mais com o próximo. Essa carta de Paulo a Filemon é um manual de relacionamento. Trata de amor, perdão, restituição e reconciliação. Embora essa tenha sido escrita há quase 20 séculos, seus ensinos continuam vivos, atuais e absolutamente oportunos. O apóstolo São Paulo estava preso em Roma quando o escravo Onésimo, depois de furtar a seu senhor, fugiu para Roma, o esgoto comum de toda a miséria e vício do mundo antigo. Pense nisso. O propósito de Onésimo possivelmente era esconder-se no meio da multidão. Em vez de ficar incógnito na capital do império, entre mentes foi parar exatamente na mesma prisão onde estava o veterano apóstolo São Paulo. Onésimo, escravo fugitivo, tinha ido procurar refúgio em Paulo na cidade de Roma, entretanto não se encontrava preso. Caso as autoridades o tivessem capturado, não o teriam encarcerado, mas o devolvido ao seu senhor conforme exigência da lei. Entre algemas, o apóstolo São Paulo o levou a Cristo Jesus como registro em Filemon 1,10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O Evangelho transforma. Imediatamente, o problema pendente veio à tona. Na mesma prisão com o apóstolo São Paulo estava Epáfras, fundador da igreja de Colossos, que se reunia na casa de Filemon. Fica de olho nos textos bíblicos. Filemon 1,23. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Agora, Colossenses 1,7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Agora, Filemon 1,2. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. A Bíblia diz, eu acredito. Certamente Epáfras conhecia pessoalmente Onésimo e sua situação. Embora Onésimo tenha se tornado uma pessoa muito útil ao apóstolo São Paulo na prisão, servindo em suas algemas por causa do Evangelho. E Paulo o envia a Filemon. Essa carta é escrita para ajudar Filemon a resolver esse dilema.
O apóstolo São Paulo expressa seu profundo afeto por Onésimo antes de enviá-lo a Colossos. Diz a Filemão que o escravo agora convertido é o meu próprio coração, é um irmão caríssimo. Filemão deveria recebê-lo com as mesmas honras que receberia o próprio apóstolo São Paulo. Quero que se lembre disso. Eu continuo imaginando a chamada irresistível de Cristo Jesus não depende de ser um homem bom ou mau. Cristo Jesus chama as pessoas que escolheu. Elas podem estar muito afastadas dele. Elas podem não ter nenhum pensamento a respeito de Deus, ou podem estar apenas curiosas. O Espírito Santo opera poderosamente no coração do homem que Cristo Jesus está chamando. Já parou para pensar nisso? Essa é uma chamada pessoal. Deus para todos os que estiverem ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus. Deus chama todos os que estão ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus. Os homens não têm em si mesmos o poder para responder a essa chamada. A chamada é pessoal, é eficaz. Deus está operando no coração da pessoa que ele chama pelo nome. O homem vai responder. O homem vai seguir a chamada irresistível de Cristo Jesus. Quero que pense nisso. Cristo Jesus viu Pedro e André pescando no mar da Galileia. Ele, Cristo, disse: vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Ele, Cristo Jesus, viu Mateus cobrando impostos e disse-lhe: segue-me. O Espírito Santo operou os corações de Maria, Pedro, André e Mateus. Eles não puderam resistir à chamada irresistível. Consegue se lembrar da sua chamada em Cristo Jesus? Quero que se lembre disso. Pode haver uma chamada na vida do homem para arrepender-se e crer no Evangelho de Cristo. A chamada de Deus para o homem é para que ele se arrependa. A chamada de Cristo é permanente. A chamada vai permanecer e não muda de maneira alguma. Há uma chamada do Evangelho de Cristo Jesus que é feito a todos os homens. É uma chamada geral, ainda que genuína, a menos que o Espírito Santo de Deus esteja operando no coração da pessoa que ouve a chamada. Sua intenção de seguir Cristo Jesus irá desvanecer. A chamada redentora de Cristo Jesus é uma chamada permanente, não vai ter fim. Quero que se lembre disso. A chamada irresistível de Cristo Jesus precisa ser obedecida. O escolhido, eleito de Cristo, há de ser salvo. Ele vai ouvir a chamada irresistível e vai obedecer. Nenhum homem é tão perverso que não possa ser atingido pela misericórdia divina. A chamada irresistível de Cristo Jesus muda a vida do homem. As pessoas que sentem que nunca poderão vir a Cristo Jesus recebem esperança. Onésimo tornou-se uma pessoa diferente, transformada.
Onésimo sabia que era um pecador. Onésimo confiou em Cristo Jesus para a salvação de sua alma. Onésimo começou a colocar em ordem as coisas em sua vida que estavam erradas. Você aqui agora vai colocar em ordem na sua vida aquelas coisas que só você sabe que precisa ser feito. Você pode estar certo de que Ele, Cristo Jesus, está chamando você com a mesma chamada irresistível para arrependimento e fé. Deus só pode fazer o que é certo. Foi Ele que fez cair sobre Cristo Jesus a iniquidade de todos nós. Quero que se lembre disso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Você crê que há um valor infinito na expiação de Cristo Jesus? Você crê que, por causa da morte de Cristo Jesus, há um convite genuíno a todos os homens, registrado em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Fique de olho na Bíblia. A enorme montanha de pecado que caiu sobre Cristo Jesus. Você já sentiu o peso do seu próprio pecado? Cristo Jesus carregou todos os pecados de todo o seu povo ao longo de todas as épocas. O peso de nosso próprio pecado ter-nos-ia atirado ao inferno para sempre. O Filho de Deus, Cristo Jesus, suportou todo o peso do pecado de seu povo. Reflitam sobre esta ideia. Deixem-na entrar em seus corações. Quando Noé disse às pessoas que elas iriam afogar-se caso não corressem para a arca, elas acharam que era muito rude. Mas era por amor que Noé advertia as pessoas a seu redor para entrarem na arca. E da mesma forma, você vai perecer se não encontrar abrigo em Cristo Jesus. Deus tem um plano de salvação para pecadores perdidos e destruídos, os quais merecem com justiça a condenação. Quer agora correr para o plano da salvação de Deus ou vai ficar perdido para sempre e ser lançado por Cristo Jesus no inferno? Rogo que pense sobre essas palavras. Você está destruído pelo seu próprio pecado. Você está prestes a perecer. Você está sem ajuda e sem poder. Confesse seus pecados a Deus em nome de Cristo Jesus com o coração submisso. Chore diante de Deus em Cristo Jesus em um verdadeiro arrependimento. Deus pode e Deus vai libertá-lo. Deus vai te levantar da destruição, da boca do inferno para a glória do nome dele na pátria celestial. Igualmente como fez com Onésimo. Quando Deus diz, vive, muitas coisas estão incluídas. O pecador condenado está pronto para ser executado. O machado está a ponto de atingir seu pescoço. Então o Deus onipotente diz, vive. O pecador culpado levanta-se. Ele é perdoado e liberto. Consegue imaginar? A execução não acontecerá. O crime é perdoado. O pecador que estava para morrer é salvo e vai viver para sempre. Deus fala e acontece. A palavra de Deus, a Bíblia, traz vida espiritual. Ela é viva e eficaz.
A vida espiritual é concedida e a pessoa que está morta em transgressões e pecados passa a viver. Essa vida espiritual continuará ao longo da vida natural. Quando a morte vier, a voz do Senhor Jesus Cristo será ouvida. Vive. Na manhã da ressurreição, a mesma voz será ouvida. Vive. O pecador não é capaz de resistir à voz de Cristo Jesus. No momento que Cristo Jesus diz a um pecador, vive, nem mesmo o diabo pode manter o pecador no túmulo. No momento que Cristo Jesus diz a um blasfemador, vive, essa pessoa que antes havia amaldiçoado Deus, certamente tornar-se-á um santo, um cristão. Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. Uma voz vinda dos céus falou a Saulo. Ele viu uma luz mais brilhante do que o sol. Ele clamou, Senhor, que queres que faça? Dentro de 3 dias, Saulo foi batizado em nome de Cristo Jesus. Seu nome mudou para Paulo e ele tornou-se um poderoso pregador e mestre do serviço de Cristo Jesus. A voz que diz, vive, é muito poderosa. Foi essa poderosa voz de Cristo Jesus que levantou Lázaro dentre os mortos. Cristo Jesus ficou ao lado do túmulo de Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro estava vivo novamente e levantou-se do túmulo. Consegue imaginar? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado e vai viver eternamente com Cristo Jesus. Confie no Salvador, que é Cristo Jesus, que morreu no madeiro e você vai ser liberto do pecado. Descanse no mérito do sangue e justiça de Cristo Jesus. Se você fizer isso, vai ser salvo para todo o sempre. Você está vivo em Cristo Jesus. Você não está mais condenado. Cristo Jesus morreu por você e agora, pela fé em Cristo Jesus, está revestido da justiça de Cristo. Você está repleto do Espírito do Deus vivo. Aqui agora, mostre sua gratidão a Deus, vivendo mais como Cristo Jesus viveu e vivendo para Cristo Jesus. Use todo o seu tempo e tudo o que tem para Cristo Jesus. Quero que se lembre de Onésimo. Já parou para pensar nisso? Quer agora entregar sua alma para Cristo Jesus? Só Jesus Cristo salva. Ele, Cristo Jesus, é a única esperança e salvação de sua alma. Ele, Cristo, é a única solução. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele está lhe chamando. Consegue ouvir a chamada irresistível de Cristo Jesus? E não queres vir a mim para teres vida